Bomba no Vasco! A 777 Partners aciona a justiça e diz que vai aportar milhões. Marcos Lamáquia vai recuar ou ceder à pressão? O futuro da Vasco SAF está em jogo e a gente vai trazer detalhes sobre essa informação. O Vasco já tem definido seu adversário na Copa Sul-Americana e tem vantagem importante e eu vou falar muito sobre isso. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa sexta-feira, recheado de informações importantes e é claro, bomba no Cruz Maltino, a gente vai trazer você para pertinho de todas essas informações. Mas antes, eu peço aquela moral de sempre, o seu like, o seu joinha, avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e eu já quero começar esse vídeo te perguntando e indo lá nos comentários. Você é a favor ou não da venda da SAF do Vasco? Porque eu vou trazer detalhes para vocês e eu quero saber se você é a favor ou não e de onde você está falando, de qual lugar do Brasil você está aqui no nosso vídeo. Vale ressaltar que se você ainda não é inscrito no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se. Esse canal foi criado para você que é torcedor do Vasco. Não é criado para outros torcedores. Então se você é de outro clube, pode ir embora. Agora se você é Vasco, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Confere lá embaixo o seu like, tá tudo certo? Agora confere lá a sua inscrição. Vamos ao que interessa, as informações importantes que estão agitando os bastidores no Vasco. E eu quero falar aqui sobre uma ação da 777 Carioca, que todo mundo fala 777 Carioca, acha que essa empresa é do Rio de Janeiro. Não, ela não é do Rio de Janeiro, ela é de Delaware. Então, vamos lá. Agora a 777 acionou a justiça para alertar Marcos Lamáquia e impedir a venda da SAF Cruz Maltina. A alegação é de que qualquer negócio envolvendo a SAF pode gerar problemas jurídicos. Na petição, a 777 afirma que continua sendo dona dos 70% das ações da SAF, apesar de ter perdido temporariamente o controle da gestão. Isso é fato. É apenas uma liminar que tira a 777. Se essa liminar cair, ela volta ao poder. E diz que o Vasco estaria negociando ilegalmente a venda da SAF para o Lamáquia com essas ações não fossem mais da empresa, né, o que está no contrato. Segundo a empresa, a decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apenas suspendeu temporariamente os seus direitos políticos e econômicos, mas não retirou a sua propriedade, que são as propriedades sobre as ações. A disputa principal está sendo discutida em arbitragem, ainda sem decisão definitiva. A interpelação é uma espécie de aviso para que Lamáquia não alegue futuramente que não sabia da disputa. As negociações entre Vasco e Marcos Lamáquia estão avançadas, né? Na venda da SAF do Vasco por aproximadamente 2 bilhões de reais por 90% das ações do clube, incluindo da 777 Partners, uma negociação que está sendo tocada junto à ICAP. Olha só, e tem algo mais grave, e tem algo que vai explodir com o torcedor vascaíno. Dentro do processo está escrito o seguinte: o restante das ações também estaria integralizado se não fosse a atitude do próprio Vasco de suspender os efeitos do contrato. O que a 777 está dizendo aqui? Se o Vasco não entrasse na justiça, tirasse a 777, que foi, né, não foi em setembro, foi antes, foi por volta de abril, a 777 teria pagado o aporte de 300 milhões normalmente e teria todas as ações sob seu comando. A 777 está dizendo que só não fez o aporte em setembro porque não tinha poder para isso, porque estava afastada do controle da SAF do Vasco. O que a 777 quer dizer? Que por conta da ação judicial, ela não fez o aporte, até porque na linha do tempo, realmente, não chegamos a setembro para saber se ia ou não fazer, né? A gente sabe muito bem que a 777 estava em colapso, principalmente lá nos Estados Unidos, em relação à ICAP, que é uma credora que está à frente dessa ação, tá? Assinada ali por Kenneth King, tá? O cara
lá da ECAP e diz que era para ter 70% das ações como está em contrato se o Vasco não afasta a 777 do poder. E a coisa fica um pouco mais grave. Está escrito ali que a 777 já afirmou e continua a afirmar que, restaurados os efeitos do contrato, ela realizará tempestivamente os aportes que foram suspensos pelo poder da Justiça do Rio. Sabe o que ela quis dizer aqui? Que ela vai aportar milhões no Vasco se a Justiça quebrar a liminar. A 777 está afirmando nessa ação judicial que, se for liberar, o dinheiro vai ser aportado, que se liberar, a grana vai entrar no Vasco. Segundo essa questão judicial, né? Essa ação judicial. Então a 777 está garantindo para a Justiça que, se tiver restaurado seus poderes diante da SAF do Vasco, a grana pesada vai entrar no futebol do clube. Isso é a 777 falando, tá? Vamos lá. Prova disso é que ela chegou a oferecer a contratação de seguro garantia para a devolução do controle da SAF, o que foi ignorado pelo Vasco. O que seria isso? Caso ela não fizesse os aportes, o Vasco receberia de volta, nesse segundo garantia, as ações para o clube, que o Vasco teria ignorado todo esse movimento. A 777 está criando, nesse momento, dando uma responsabilidade ao Vasco pelo colapso financeiro, dizendo que só não está fazendo os aportes porque não pode, porque temporariamente está afastado. E, de fato, todos nós sabemos que a 777 está afastada por uma liminar, né? A 777/ECAP está afastada por uma liminar. E essa liminar, se ela cair da noite para o dia, a 777 volta ao poder do Vasco, né? Tirando ali a gestão Pedrinho. E isso é um risco iminente, né? Tá na justiça, isso pode acontecer. E contratualmente, né, o contrato realmente ele não pôde ser cumprido, porque dentro do contrato o aporte seria em setembro. E não chegamos em setembro para saber se a 777 iria ou não aportar, né? Eu aposto que não, tem gente que aposta que sim, enfim. Nós não tem como saber, porque não chegou setembro, né, com a 777 no poder. Ela fala que aportaria. Vocês me tiraram, como que eu vou aportar? Me bota de volta que o dinheiro vai entrar. É isso que ela está falando na justiça. E outra, ela está falando diretamente ao senhor Lamáquia. O Marcos Lamáquia sendo citado nessa ação, falando que, se ele fizer a compra das ações que a pertencem, que ela está apenas temporariamente afastada, que ela pode voltar a qualquer momento, ele estaria agindo de má fé. E essa situação de má fé pode ser uma insegurança e uma inconsistência jurídica para um futuro de guerras com Marcos Lamáquia no âmbito judicial. Algo que Marcos Lamáquia realmente não quer ter, que é problemas jurídicos. A insegurança jurídica e administrativa é algo que o Marcos Lamáquia quer afastar o máximo possível. Aí eu falo para você, com esse imbróglio, será que Marcos Lamáquia vai recuar? Será que a negociação pode melar? Será que tudo pode ir por água abaixo? A situação não é tão simples assim e o Vasco deve se movimentar nos próximos dias. Uma ala já acredita que isso é pressão para aumentar os valores das ações da ECAP/777 na venda da SAF do Vasco, para que tenha uma valorização e não tenha problema jurídico. É meio que uma negociação indireta. Eu vou te vender, mas o valor é esse. Se não quiser, vai ter problema jurídico, a gente vai recuperar as ações. É basicamente isso que a ECAP/777 está fazendo nesse momento, criando uma grande insegurança jurídica, e a gente está observando, né, todas essas movimentações a partir de agora. Rapaz, a coisa tá quente no Vasco, o bicho tá pegando. E a gente vai ter muitos novos capítulos pela frente. Vamos lá, vamos acreditar que tudo vai dar certo. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Confesso para você que a coisa tá séria e o Vasco vai ter que trabalhar, né? O jurídico do Vasco é muito forte, né? Muito competente. Vai ter que trabalhar agora. É uma situação bem delicada envolvendo o Vasco 777 Carioca, que não é 777 no Rio. Ela não é no Rio, tá? É uma empresa que está no exterior. E a gente vai observar todo o cenário
a partir das próximas horas. Notícia importante também na Copa Sul-Americana. O Vasco vai enfrentar o Independiente de Medellín da Colômbia. E a informação interessante é o seguinte: o Vasco vai enfrentar uma equipe que tem 5 jogos de punição dentro de casa. É isso mesmo. Na partida contra o Flamengo, tivemos ali uma grande manifestação da torcida do Independiente de Medellín, fazendo um protesto muito forte, com fogo, enfim, uma série de problemas. E a Conmebol a puniu com 5 jogos e ainda não cumpriu nenhum. Vai cumprir contra o Vasco na Sul-Americana. E o Vasco vai enfrentar sem torcida em Medellín ou em Assunção, no Paraguai, o Independiente de Medellín. O Vasco conseguiu escapar ali do Boca Juniors, que também vai disputar a Sul-Americana por um triz, tá? O Vasco quase pega o Boca Juniors nessa fase de playoffs, vai pegar a equipe colombiana. Eu queria saber a sua opinião, corre lá nos comentários e o bicho tá pegando, hein? A gente vai falar bastante durante todo o dia. Eu aguardo vocês no próximo boletim. Hoje, meio-dia, a gente está de volta e, claro, a gente vai voltar com mais boletins durante o dia. Se você não está com a gente, permaneça, porque tem muita coisa acontecendo no Vasco. E agora, de olho nas reações de Marcos Lamáquia, venda da SAF, presidente Pedrinho Jurídico do Vasco e 777 Carioca. O bicho vai pegar, meu irmão. Oh, meu Deus, que Deus abençoe o nosso Vasco. Um forte abraço, saudações vascaínas.